Sem acordo com o governo do estado, trabalhadores rurais continuam ocupando a sede do INCRA em São Luís. Manifestações chegam a São José de Ribamar. Cerca de 500 pessoas vão às ruas protestar contra as condições do transporte público. Presidente reeleito da FIEMA toma posse. E veja ainda, o golpe da venda de terrenos em São Luís. Agora, no Guará News. Olá, boa tarde para você. Sem negociação, trabalhadores rurais continuam ocupando a sede do INCRA e da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Os manifestantes iniciaram a mobilização na segunda-feira, quando bloquearam o principal acesso rodoviário da capital e devem permanecer nos locais até o governo do estado atender a pauta de reivindicações. Desde o último dia 18, que a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social foi ocupada por trabalhadores rurais. O protesto faz parte das manifestações do Grito da Terra Maranhão 2013. Outra parte do grupo ocupou a sede do INCRA, no bairro do Anil. Aqui nas sedes, no centro, os cartazes advertem que a ocupação é pacífica. Os manifestantes estão em negociação com o governo do estado. Eles esperam por implantação de programas voltados para o campo. Em dias normais, é nesse local aqui que funciona o protocolo da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social. Como vocês podem ver agora, com a ocupação, o local aqui foi tomado por colchões. É aqui que os trabalhadores rurais estão dormindo. Outro detalhe aqui é a alimentação. Ainda chegou há pouco bananas, o café da manhã também. Está aqui pães com manteiga e todos esses alimentos são comprados com os dinheiros dos trabalhadores. E eles não têm data para sair aqui da sede da Secretaria. Nós pretendemos desocupar a Secretaria de Desenvolvimento Social, tanto aqui como no INCRA, quando a nossa pauta que foi entregue há mais de 15 dias para o governo do estado e para o superintendente do INCRA, ele der resposta da nossa reivindicação. Dentro da pauta de reivindicação, o que vocês estão pedindo? Segurança pública, assistência técnica, saúde, educação para os trabalhadores que vivem lá no campo. Sem essa segurança pública, quem está lá, hoje nós temos, este ano já foram mortos 8 trabalhadores rurais assassinados por fazendeiros, grileiros. Então e tem 49 ameaçados de morte. Enquanto a pauta de reivindicação não é atendida, é assim que os trabalhadores rurais aguardam, cantando e dançando em atividades lúdicas que reproduzem os trabalhos na lavoura. O Jesus endireitou muito bem. E um outro protesto. Depois de São Luís, as manifestações chegaram ao interior do estado. Ontem, em São José de Ribamar, cerca de 500 pessoas foram às ruas para protestar contra as condições do transporte público. A manifestação foi pacífica. Os moradores interditaram uma das principais avenidas da cidade. A concentração começou por volta das 5 horas da tarde e, aos poucos, os manifestantes de São José de Ribamar, a maioria estudantes, chegavam ao Farol da Educação trazendo cartazes e gritando palavras de ordem. Os moradores protestavam pacificamente contra a administração municipal e a ausência de políticas públicas. Nós sempre soubemos disso, que a gente tem nossos direitos e deveres. Agora nós cumprimos os nossos deveres e não usufruímos do nosso direito. O que é isso? Que sociedade é essa? O comércio de São José de Ribamar fechou as portas mais cedo e muitos curiosos acompanharam das calçadas a marcha dos manifestantes que pararam em frente à Câmara Municipal para fazer as reivindicações. A Polícia Militar, o Batalhão de Choque, o Comando de Operações Especiais e o helicóptero do GTA acompanharam os manifestantes durante todo o percurso para garantir a ordem e evitar o vandalismo. Nós da PM estamos aqui, pelo contrário, para garantir que permaneça a paz e a harmonia.
A manifestação em São José de Ribamar terminou depois que foi marcada uma reunião entre os organizadores do protesto e a prefeitura. O encontro está marcado para hoje, às 2 horas da tarde. E o transporte público é mesmo motivo de reclamação. Em São Luís, quando o coletivo demora muito a chegar ao ponto de ônibus, a alternativa para os passageiros é pegar micro-ônibus ou vans. O problema é que mais de 1.000 desses transportes estão circulando de forma ilegal. Com o transporte público que não atende às necessidades de quem precisa circular em São Luís, as vans que fazem o transporte alternativo de passageiros ganham a preferência dos moradores, que estão insatisfeitos com os ônibus, que quase sempre circulam lotados e que demoram muito a passar nas paradas da capital. Acho que é uma opção que ajuda muito, até porque os ônibus, a gente vê a situação que é dos ônibus, é uma lotação muito grande e não há uma demanda para suprir a necessidade do povo. O problema é que muitos veículos do transporte alternativo sofrem com a falta de manutenção dos proprietários. São para-choques quebrados e pneus desgastados, e que também gera reclamação dos usuários. Um meio de saída, né? A gente não pode dizer que é melhor porque tem algumas que também o estado dela é precário. Para discutir os problemas desse transporte no Maranhão, termina amanhã o Encontro Nacional de Transporte Alternativo, que discute formas para melhorar o serviço oferecido à população do estado. A maior reclamação é com a quantidade de vans e micro-ônibus que trabalham de forma irregular. O Maranhão conta com 1.470 veículos legalizados e cerca de 1.200 atuam de forma clandestina. Começa pelo preço da passagem, que leva de qualquer preço, deixa o passageiro em qualquer lugar, quer dizer, atrapalha, não paga encargo, não paga seguro de responsabilidade civil, quer dizer, é uma deficiência muito grande por falta da fiscalização aqui no estado do Maranhão. Outro problema discutido no encontro é a falta de fiscalização desse tipo de transporte no Maranhão. Mas a partir do dia 30 de julho, blitz serão realizadas em todo o estado para inibir a ação de quem trabalha irregular no transporte alternativo. Com isso, nós vamos trazer qualidade no transporte para a população que tanto merece e a confiabilidade do povo maranhense. Então, eu acho de suma importância essa atitude do governo. E agora vamos falar de um golpe que está se tornando frequente em São Luís. A venda de lotes de terreno para mais de uma pessoa. A prática ilegal atrai os compradores pela facilidade de pagamento. Mas o especialista aconselha formas para não cair neste golpe, como buscar uma certidão que comprove o proprietário. É cada vez maior o número de golpes da venda do mesmo terreno para várias pessoas em São Luís. Dessa vez, o caso aconteceu no residencial Resende, na Vila Embratel. E, segundo a vítima, a facilidade na hora de comprar o terreno foi o principal motivo que levou Rosana a cair no golpe. Ele disse, você me dá uma entrada de R$500 e fica parcelando 250. Aí eu digo, então tá bom, moça. Aí ele disse, amanhã você vem, que eu vou mandar seu Magno marcar e vou trazer o documento do terreno. A feirante afirmou que nunca suspeitou do golpe, pois o documento entregue pelo suposto estelionatário, que comprovava a venda do terreno, era o mesmo para todos os compradores. Vários boletins de ocorrência foram feitos na delegacia da Vila Embratel, mas a justiça ainda não localizou o corretor responsável. Só o que eu quero é que ele venha devolver o dinheiro que a gente deu para ele. Segundo o advogado especialista, em casos como o do residencial Resende, após comprovado o golpe, as vítimas devem entrar na justiça para solucionar o problema. Ela tem que procurar os responsáveis pela negociação junto com ela e tentar responsabilizá-los se houve algum tipo de fraude e buscar também a indenização na justiça no âmbito civil, relativa aos valores que ela pagou nessa contratação. Ele também falou sobre os cuidados na hora de adquirir um imóvel. A pessoa que vai adquirir um imóvel, que pensa em adquirir um imóvel, ela tem que sempre buscar saber se quem está passando o imóvel é o efetivo proprietário. Tem que buscar no registro de imóveis a matrícula do imóvel, pedir uma certidão para que tenha ciência de quem é o proprietário, tenha ciência se há algum ônus real no imóvel, como um penhor, uma hipoteca. A partir disso, ela vai saber quem é o efetivo proprietário. Ela também tem que tomar o cuidado de buscar conhecer a história desse proprietário relativo a ações na justiça criminal,
na justiça civil também, porque débitos que ele possa vir a ter na justiça podem influir sobre o imóvel dele. A seguir, Edilson Baldez, presidente reeleito da FIEMA, toma posse. Duas pessoas ficaram feridas depois da queda de uma caixa d'água em uma clínica de São Luís. O acidente ocorreu quando um operário enchia o reservatório na parte externa do prédio. O acidente foi registrado por volta das 10 horas da manhã na rua Santa Maria, no Angelim. Um homem identificado como Cleito, que estava enchendo a caixa d'água desta empresa que realiza consultas médicas, caiu do telhado depois que a caixa d'água desabou sobre ele. Homens do grupamento de salvamento e busca do Corpo de Bombeiros estiveram no local para verificar o que aconteceu. Iremos fazer uma vistoria no local e vamos em busca de abalos não estruturais ou então estruturais. Vamos olhar desde a parte exterior à parte também interior do local e ver se tem algum problema na estrutura que possa comprometer a estrutura e levar a pessoa a algum risco para os ocupantes, né? Segundo o gerente da empresa SafeMed, onde aconteceu o acidente, tanto o paciente Jorge Mendes, que estava no consultório, quanto o operário Cleiton estão fora de perigo. Foi só o forro de gesso que caiu, houve uma escoriação, foi feito atendimento inclusive pelas empresas e não houve nada de gravidade também. Foi só esses dois rapazes que tiveram escoriação. O Corpo de Bombeiros vai verificar os danos causados no prédio com a queda da caixa d'água. O presidente reeleito da Federação das Indústrias do Estado do Maranhão, Edilson Baldez, tomou posse ontem para o segundo mandato. Edilson Baldez fica no comando da FIEMA pelos próximos 4 anos. Edilson Baldez das Neves é engenheiro e empresário do setor de construção civil e hotelaria. Já ocupou o cargo de presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Lanchonetes, Bares e Similares do Maranhão e da seção maranhense da ABI, Associação Brasileira da Indústria Hoteleira. Atualmente é membro da diretoria da Confederação Nacional das Indústrias e coordenador da Ação Pro Amazônia. O presidente fez um balanço da atuação da instituição na economia maranhense. Balanço positivo. Positivo porque nós cumprimos as metas que nós havíamos estabelecido, a casa está organizada, estamos atendendo as demandas das empresas, estamos oferecendo qualificação de mão de obra, preparando os nossos trabalhadores para ingressarem nesses grandes projetos que estão aí. Ele falou também sobre o mercado que está cada vez mais competitivo e os desafios para os próximos anos. Nós temos realmente trabalhado muito na direção da inovação, tá certo? E com isso, as empresas estão sendo mais competitivas, estamos identificando aqueles gargalos que tem de logística, de infraestrutura, levando para o poder público, para solucioná-los, ou solucionando diretamente. Então eu acho que isso é importante. O setor do comércio varejista tem registrado crescimento acima da média no Maranhão. No intervalo de 12 meses, o crescimento na área foi de 8,4% e de 4,6%, se comparado ao mês anterior. Segundo o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Braga, o Maranhão é um dos estados que mais tem crescido economicamente. Olha, é uma indústria que está crescendo, que está desenvolvendo muito, principalmente porque o estado do Maranhão tem potenciais enormes de desenvolvimento em diversas áreas, desde a agroindústria, mineração, petróleo e gás. Isso está fazendo com que as indústrias venham para o Maranhão e vejam o Maranhão como um atrativo especial. Empresários do interior do Maranhão e de outros estados compareceram à solenidade e fizeram uma avaliação positiva do desempenho do presidente. Essa tecnologia, esse avanço, principalmente no que se refere à FIEMA, que está ligado à indústria, tem tido um papel fundamental hoje na formação de jovens, na formação de profissionais. E o companheiro Edilson, que é o presidente da Federação do Estado do Maranhão, nós somos colegas,
dentro da CNI. Então a gente tem uma amizade muito grande e sabe o trabalho que ele está fazendo aqui no Maranhão e viemos aqui para dar esse apoio na sua nova posse como presidente da Federação da Indústria do Maranhão. Uma comissão de deputados estaduais foi conferir uma denúncia de uma empresa fantasma. Um clube de mães que deveria trabalhar com a defesa de direitos sociais é uma creche particular. Agora os parlamentares apuram o destino de um convênio milionário com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Os 4 deputados saíram à procura do Clube de Mães Nossa Senhora das Graças, que, segundo a Receita Federal, teria atividades relacionadas à defesa de direitos sociais e teria recebido nos últimos 5 anos da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social mais de 3 milhões de reais, que deveriam ser investidos em projetos de sistema de abastecimento d'água e rede de distribuição, além de melhoramento do caminho de acesso. O Clube das Mães foi inaugurado há 25 anos e estaria em pleno funcionamento aqui na Rua 7, no bairro do São Francisco. Mas quem mora no local há pelo menos 40 anos diz que nunca ouviu falar do clube. Nós temos a nossa paróquia aqui no bairro, mas a associação tem lá independente, é da comunidade mesmo, da igreja, né, da paróquia. Agora, Clube das Mães não, se existe é desconhecido para nós. A instituição foi localizada na travessa da Rua 9, neste beco, no mesmo bairro, e atualmente funciona como creche particular. Mas a associação, na verdade, é uma creche, que por sinal faz um bom trabalho na região. O problema é que os 3 milhões de reais, nada foi gasto na creche. Não encontramos nenhum sinal das obras contratadas por 3 milhões de reais para fazer sistema de abastecimento d'água e melhoria de caminho de acesso. Os deputados querem saber do governo do estado como foram aplicados os mais de 3 milhões de reais que seriam destinados ao Clube de Mães e foram destinados a outras entidades de forma irregular. Disse que o convênio foi feito, mas que eles não ficaram com o dinheiro, que é mais de 3 milhões de reais que foi destinado para outras instituições. Então, aparentemente, pode ter sido um caso em que se usou a instituição, né, para outras finalidades que não aquela que realmente está definido no convênio. A coordenadora da creche não soube explicar o que aconteceu e acredita que a instituição pode ter sido usada de forma irregular pelo governo estadual. Vocês estão vendo o meu trabalho aqui. É um trabalho, não é, que está sendo realizado. Eu sempre trabalhei com honestidade, com respeito. Tá? Vocês estão vendo. A empresa Sonortec, localizada no Araçagi, foi a responsável pela execução da obra, mas nenhum representante da empresa foi localizado no prédio. Nós não conseguimos, perguntamos para os dirigentes que nos disseram que a entidade recebeu o recurso e apenas repassou. Não encontramos nenhuma obra realizada, não souberam nos informar. Então, para nós está caracterizado mais um convênio com uma grande suspeita de ser fantasma. Desde ontem, a nossa produção procurou a assessoria do governo do estado, mas não tivemos resposta sobre as denúncias de irregularidades no contrato milionário com o Clube de Mães, que nem existe. No próximo bloco, campanha de vacinação contra a paralisia infantil encerra hoje e no Maranhão a meta ainda não foi atingida. O ministro do Turismo, Gastão Vieira, esteve em São Luís em um evento que discutiu a infraestrutura dos municípios que integram a Rota das Emoções, nos estados do Ceará, Piauí e Maranhão. No encontro foram definidas metas para atrair turistas e aumentar o faturamento da região. Um dos compromissos do ministro foi promover um circuito turístico, conhecido como Rota das Emoções. O circuito envolve paraísos naturais, como o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, a Área de Proteção Ambiental do Delta do Parnaíba e o Parque Nacional de Jericoacoara. Estamos lutando para fazer a ponte do Pericumã, que vai dar um acesso à Floresta dos Guarais. Estamos trabalhando fortemente para incluir a 402 no Parque do Turismo, que vai dar um grande alento à região da Rota das Emoções. Enfim, há uma parceria muito grande entre o governo do estado e o Ministério do Turismo. O secretário de Turismo do Maranhão, Jura Filho, falou também sobre a Rota Integrada Chapada das Mesas Jalapão e as condições estruturais das cidades. Alguns gargalos que precisavam ser resolvidos, como, por exemplo, o aeroporto de Barreirinhas, a própria ligação
Barreirinhas Paulino Neves, situações como essas que precisavam ser resolvidas para que ela efetivamente pudesse estar integrada. Atualmente, a Rota das Emoções atende 454 empreendimentos de 8 segmentos: hospedagem, alimentos e bebidas, guias de turismo, artesanato, transporte, esportivo, manifestações culturais, agências receptivas e operadoras. Iniciado em 2005, o programa de investimentos tem a meta de aumentar em 40% o número de novos empreendimentos. Olha, o Sebrae desde o início acreditou nessa integração, nesse roteiro que agrega valor, que envolve vários municípios. O turista tem que ficar mais tempo aqui, gastar mais, e a gente está trabalhando muito o tema da gestão. Qualidade é fundamental, a gente precisa agregar valor. Muitas vezes a gente tem uma boa ideia, mas não tem uma gestão desse negócio. E o Sebrae acredita muito no empreendedorismo brasileiro. No Maranhão também fazem parte da rota os municípios de Barreirinhas, Paulino Neves, Araioses, Tutóia e Santo Amaro. Encerra hoje a campanha nacional de vacinação contra a paralisia infantil. Em São Luís, no último balanço da Secretaria de Saúde, ainda faltavam 22 mil crianças se imunizarem na capital. Hoje ainda dá tempo para levar as crianças de 6 meses até 5 anos de idade aos postos de saúde. Há menos de 24 horas para o encerramento da campanha de vacinação contra a paralisia infantil, apenas 65% das crianças da capital foram imunizadas, o que representa pouco mais de 48 mil meninos e meninas com idades entre 6 meses e 4 anos, segundo a Secretaria de Saúde do município. Os dados são considerados preocupantes. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é de 70 mil crianças. Nós temos uma doença muito grave que é a paralisia infantil, tá? E que ela já foi erradicada, mas para ela ser totalmente erradicada, precisa que essas mães tragam seus bebês para que tomem a vacina contra a paralisia infantil. A campanha nacional começou no último dia 8 de junho. Em São Luís, muitos pais aproveitaram a quinta-feira para levar os filhos para vacinar antes do fim do prazo. Sim, é muito importante para que a criança possa crescer de forma saudável, certo? E é muito importante que todos os pais tragam seus filhos nessa importante mobilização que o poder público está fazendo em nome da saúde de todas as crianças. As campanhas de vacinação acontecem há 34 anos. Desde 1990, não são registrados casos da doença no país. A preocupação hoje é com a importação do vírus de países que ainda não extinguiram a paralisia infantil, como alguns países africanos. Nossa capital é polo turístico, então essa doença, desde 1999, que nós não temos casos realmente de nenhum caso de paralisia infantil, tá? Mas para que isso aconteça, é preciso que todas as mães tenham o compromisso, tá, de trazer suas crianças até um posto de vacinação e para que elas possam estar sendo protegidas. Quem ainda não levou os filhos para vacinar deve procurar um posto de saúde levando a carteirinha de vacinação. E o Guarani News termina aqui. Você terá outras notícias do Maranhão Acontece às 7 da noite. Aproveite muito bem o seu fim de semana e eu te espero novamente na segunda-feira ao meio-dia. Até lá!